James Berwick nasceu de pais pobres, mas que eram piedosos, no sudoeste da Escócia. Esta região era muito fiel ao Senhor Jesus Cristo, numa época em que isso significava muito sofrimento. Todas as outras crianças nascidas dos pais de James morreram muito jovens. Como a Ana da Bíblia, sua mãe continuou a buscar um filho da parte do Senhor. Como Ana, eles também oraram para que o Senhor se agradasse em fazer do filho deles um pregador. Eles não sabiam, mas ele seria um pregador muito famoso na Escócia. James foi atraído para Deus quando ainda era muito jovem. Mesmo com a idade de 2 anos, ele queria orar a Deus por conta própria e depois ler a Bíblia por si mesmo. As crianças nunca devem pensar que são jovens demais para buscar a Deus. Ele cresceu, trabalhou duro e foi para a universidade. Mas ele não tinha permissão para terminar seus estudos, porque ele não faria um juramento ao rei. O juramento fazia do rei o governador da igreja, mas somente o Senhor Jesus Cristo é o rei da igreja. A vida de James Berwick um dia mudou. O piedoso pregador Donald Cargill seria morto por ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Os soldados tentavam impedir que as pessoas ouvissem o que Cargill estava dizendo, batendo bem alto nos tambores. Donald Cargill era cheio de fé, paz e alegria. Isso fez com que James quisesse ser como ele. Ele também seria pregador, mas não havia nenhum lugar onde pudesse estudar na Escócia. Ele teve que ir para a Holanda. Ele tinha 21 anos quando chegou de volta à Escócia. Não havia prédios de igrejas abertos para que James pregasse. Ao invés disso, ele pregava para as pessoas nas encostas, sob o céu aberto. Eram lugares no meio do campo que eram mais secretos. Muitas pessoas viajavam longas distâncias para ouvi-lo. O governo não ficou feliz com isso. Ele queria que as pessoas fossem para as igrejas que ele controlava. O governo fazia as pessoas pagarem muito dinheiro se eles não fizessem isso. Os soldados do rei estavam sempre à procura de James Berwick. Se eles o pegassem, ele seria morto. Uma vez, ele estava andando a cavalo, com 3 amigos, quando eles encontraram um grupo de 22 soldados. A única coisa que podiam fazer era dar meia volta e fugir, para protegerem suas vidas. Os outros 3 foram capturados, mas James foi perseguido pelos soldados e subiu numa colina alta de 500 metros de altura. Os soldados que estavam atrás dele dispararam com suas armas contra ele, mas eles não estavam perto o suficiente para ele ser um bom alvo. Os outros soldados deram a volta pelo outro lado da colina para pegá-lo quando ele descesse novamente. James atirou de volta nos soldados. Quando ele tentou voltar para o cavalo não ficava parado esperando por ele. Talvez estivesse assustado. O que ele poderia fazer? Ele só tinha uma bala sobrando. Os soldados se aproximariam dele e o pegariam em breve. Ele teria que pensar rapidamente. Ele mandou o cavalo embora, esperando que ele escapasse, e então correu para o topo da colina, que era plano. Onde ele poderia ir para se esconder em um lugar tão aberto? Mas havia uma pilha de pedras no topo, e atrás dela havia um buraco em que ele poderia se esconder. Os soldados o encontrariam? Ele não poderia fazer nada além de esperar e orar a Deus para escondê-lo. Lá estava ele, orando o versículo 8 do Salmo 6 repetidas vezes. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Também o Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O esconderijo em que ele realmente estava se escondendo era o poder e a bondade de Deus. Ele ficou naquele buraco até o pôr do sol. James então atravessou os pântanos e encontrou alguém que o deixou ficar em sua casa. Na noite seguinte, ele teve uma reunião. Mas, mesmo assim, os soldados ainda o caçavam, como leões ferozes. Berwick escapou deles por 2 vezes naquela noite, como ele diz, até mesmo de suas próprias garras. Você pode pensar que James teve uma emocionante vida cheia de aventura, mas era difícil ter que viajar à noite, não dormir quando precisasse e não poder se proteger do mau tempo. No entanto, James estava disposto a sofrer qualquer coisa
por causa do Senhor Jesus Cristo. O governo estava muito determinado a prendê-lo e matá-lo. Em Edimburgo, uma vez sua voz foi reconhecida enquanto ele orava numa casa. Na manhã seguinte, tropas invadiram a casa para prendê-lo. Ele conseguiu escapar por várias ruas, mas acabou sendo pego e levado para o capitão da guarda da cidade. O capitão ficou surpreso ao descobrir que esse pregador forte era tão jovem e magro. É esse menino? Aquele Sr. Renwick, com quem a nação tem estado tão incomodada? Ele perguntou. James não tinha medo de morrer, porque confiava no Senhor Jesus Cristo. Embora desta vez ele tivesse sido capturado e estivesse nas mãos dos seus inimigos, ele sabia que era o tempo de Deus. Seu trabalho na terra estava completado. Ele ainda estava confiando em Deus como refúgio e fortaleza. Ele até teve alegria quando enfrentou a morte, porque estaria com seu Senhor, a quem servira fielmente. Seja bem-vindo, cadafalso, ao precioso Cristo, disse ele. Ele disse ainda que Cristo era o príncipe dos reis da terra, o único que deve ter a glória de governar seu próprio reino, isto é, a igreja. Ele tinha um salmo diferente da Bíblia em seus lábios agora, enquanto ele cantava o Salmo 103. James Renwick estava dizendo às pessoas em seus sermões que o mais importante era confiar em Cristo. Precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo para recebermos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Como James Renwick, então não teremos medo, nem mesmo medo da própria morte. James Renwick podia confiar em Deus e não ter medo, mesmo quando estava em tempos difíceis. Podemos fazer isso também quando estamos preocupados ou com medo. Deus prometeu estar conosco e nos ajudar. O Salmo 91, versículo 2 diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.